Olá, pessoal! Bora continuar aí no ritmo das frações? Se você não assistiu a aula de noção de fração, volta e assiste, tá bom? Porque nós vamos dar continuidade a esses conhecimentos. Vou pegar minha canetinha aqui para a gente começar logo. Você tá lembrando o que é fração? Fração é coisa picadinha, é a parte de um todo, mas esses pedaços, eles precisam ser de mesmo tamanho, né? Aqui tem até a ilustração de uma melancia, que está dividido em 5 partes. Ó, acho que a Magali passou por aqui. Ela comeu uma das 5 partes. Tá lembrado como é que a gente escreve uma das 5 partes? É 1/5. Vou colocar aqui para quem esqueceu, ó, 1/5, não é assim? Eu te contei na aula passada que esse número aqui de cima é o numerador, porque é onde ele está? Nas nuvens, e o de baixo é o denominador, ele que dá nome à fração. Nós falamos tudo isso na aula passada. Então, agora nós vamos continuar embarcando aí nesse assunto tão importante que os professores cobram muito, fique esperto, hein? Nessa aula nós vamos classificar as frações. Como assim classificar? A fração pode ser classificada em própria, imprópria ou aparente. Fala comigo? Própria, imprópria ou aparente. Falar traz memorização, galera, tem que falar, hein? Bom, então, no primeiro momento, nós vamos falar da fração própria, tá? E a fração própria é essa fração que o denominador é sempre o maior, o de baixo é sempre o maior. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a fração 1/4. 1/4 é significa uma das 4 partes. Toda fração própria, quando eu vou desenhar, ela dá. Opa, eita, travou aqui. Ela dá um desenho só, certo? Deixa eu apagar aqui, fazer direitinho. Toda fração própria, ela dá um desenho só, desde que aqui eu tenha apenas um desenho, né? Então, se o denominador é o maior, se o de baixo ganha, ela é própria, certo? E é importante que você perceba que a fração própria, deixa eu colocar aqui, deixa eu te mostrar a próxima tela. A fração própria, ela sempre dá menos que um inteiro. Como assim? Olha lá, eu desenhei aqui para você, ó, 1/4, né? Só uma das 4 partes, só uma das 4 partes. Eu não pintei aquele desenho inteiro, então deu menos que o inteiro. Ó, pensa isso aqui como uma pizza, ó. Eu vou comer só um dos 8 pedaços da pizza. Eu não comi a pizza toda, então dá menos que uma pizza inteira. 1/3, também, ó, um dos 3 pedaços. Então, sempre a fração própria dá menos que um inteiro. Se você lembra aí que a gente já tinha falado que fração é divisão? Quando eu tenho 1/3, eu posso pensar que é o mesmo que um todo dividido em 3 partes. E se eu insistir em fazer essa divisão, isso aí é assunto para outra aula, mas isso daqui vai dar menos que o inteiro, não dá nem para começar essa divisão. Como que eu divido 1/3? Quando não dá nem o inteiro, eu ponho 0, vírgula aqui e um zero lá. Tá vendo que não dá nem o inteiro? Aí vai dar 3, 3 vezes 3, 9, sobra um, vai dar uma dízima periódica. Mas veja, olha, não dá nem um inteirinho aqui, ó, na parte inteira desse número decimal. Então, toda fração própria dá menos que um inteiro. Vai anotando aí, porque anotar também te ajuda a memorizar. Você sabia disso? Pois é, então vai anotando, isso é importante, tá bom? Agora eu quero te mostrar a fração imprópria. Olha essa imagem aqui abaixo. O que você está pensando nisso? É uma mala enorme e um moço custando a carregar. Pois é, meio que assim que eu enxergo a fração imprópria. Olha só, coitadinho do 5, tá custando a carregar o 8 nas costas, não tá? Então, todas as vezes que o de cima tá pesado, tá maior que o de baixo, ela é imprópria. Isso é muito impróprio, coitado do 5, não é? Que cena mais terrível! Os 5 carregando o 8. Então, sempre que o de baixo está custando a carregar aquele fardo, ela é imprópria, muito imprópria. Que isso? Que abuso! Coitado dos 5, não é mesmo? E aí, eu vou te mostrar outras frações impróprias para você compreender melhor essa história, tá bom?
Olha essas frações impróprias. Ah, nem que dó. Olha, o 4 tadinho. Só o quatrozinho tá tendo que carregar um 6. O 6 não é mais pesado que o 4, então é imprópria. O 5, nossa, como o 5 pesa lá. O 3 está custando, tá até com a língua. Vou fazer uma linguinha para fora aqui no 3. O olhinho e a linguinha custando a carregar o 5. Olha essa imagem desse mocinho, custando a carregar a mala dele. Então, sempre que o de cima é pesado para o de baixo, ela é imprópria. Muito imprópria essa situação, tá bom? Inventa essas maluquices para a gente memorizar, ok? Então, essas são frações impróprias. 6 quartos, vamos lembrar como é que a gente lê? 6 quartos e 5 terços. Continuando a nossa história, eu quero te contar que, ao contrário da própria, a imprópria dá mais que um inteiro. Olha lá a fração 6 quartos. Como é que funciona o desenho disso? Primeiro, nós vamos dividir de 4 em 4. Então, aqui tem 4 e aqui tem 4. E pintou 6. Quando foi pintar 6, repare que esse desenho de cima, ó, ele foi todo pintado. Então, eu tenho um inteiro pintado e mais 2 quartos. A fração imprópria, ela sempre dá mais que um inteiro. Então, depois nós vamos falar isso em outra aula, mas ela vira fração mista, tá? Depois a gente fala disso. Um inteiro e 2 quartos. Ela sempre dá mais que o inteiro. Porque o de cima é tão pesado, né? Que na hora que eu vou distribuir ele, dá mais que o inteiro. Olha, coitado do 6, gente. Tá tendo que carregar 9 nas costas, né? Então, primeiro a gente divide de 6 em 6 e pinta 9 partes. No que eu for pintar 9 partes, ó, deu um desenho inteirinho pintado. Toda fração imprópria dá mais que um inteiro. É necessário que você compreenda que fração é divisão, e sempre dividindo o numerador pelo denominador, o de cima pelo de baixo. Então, quando eu vou dividir, olha, 9 dividido para 6 dá um grupo, 1 vezes 6, 6 e sobra 3, certo? Ai, travou a conta, professora. Então, eu vou pôr uma vírgula aqui no quociente e um zero aqui para destravar. 30 dividido para 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Olha só, deu mais que um inteiro. Deu um inteiro e uma metade. Um e meio. Vamos repetir essa frase? Toda fração imprópria dá mais que um inteiro. De novo? Toda fração imprópria dá mais que um inteiro. Já a fração própria dá menos, como a gente já falou. Vamos lá, vamos ver se você entendeu tudo que eu disse. Agora que é a hora da verdade, hein? Vamos classificar essas frações como próprias ou impróprias? Essa primeira aqui, ó. Ah, não, 2 está de boa. O 8 consegue carregar ele, não consegue? Então, essa daqui é própria. P de própria. 5, tadinho do 2. Vou fazer uma língua aqui no 2, olha. Tadinho do 2, custando a carregar o 5. Imprópria. Um nono. Ah, tá de boa. O 9 consegue carregar o 1, então ela é própria. 2 quintos. Ah, não, tá de boa. O 5 consegue carregar, então é própria também. Ah, socorro, tadinho do 3. Olha, vamos pôr uma língua aqui nele. Tá custando a carregar o 16, então essa é super, mega blaster imprópria. Tudo bem? Entendeu? Bom, continuando. Nós agora vamos ver a próxima fração. Nessa próxima fração, nesse essa último tipo para classificar é a fração aparente. Essa fração aparente, hein? Ela só vive de aparência. Na verdade, ela nem fração é direito. Sabe por quê? Porque veja essa situação: 8 quartos. Então, nós vamos dividir de 4 em 4 partes e vamos pintar 8. Foi assim? E no que eu pintei 8, tudo ficou pintado. Então, se eu nem quiser pensar que isso aqui é fração, porque eu tenho duas imagens 100% pintadas, então eu tenho 2 inteiros. A fração, ela é de aparência. Eu consigo dividir exatamente o numerador pelo denominador e dar um cálculo exato. Sempre que eu divido de cima pelo de baixo e dá uma conta exata,
ela é uma fração aparente. Certinho? Deu para entender? Então, ela dá uma quantidade de inteiros. Continuando, eu quero que vocês vejam outras frações aparentes. Olha aqui, ó. 8 dá para dividir para 2? Dá 4 inteiros. 6 dá para dividir para 6? Sim, dá um inteiro. 14, eu consigo dividir em 7 partes? Claro, dá 2 inteiros. Então, essas frações é só de aparência, né? Fração coisa nenhuma. São números inteiros, números naturais, certo? Consegui dividir o numerador pelo denominador, então é uma fração aparente. E para finalizar a nossa aula, veja bem que fração representa os números naturais. Aqui existe mais de uma resposta para essa situação. Eu quero uma fração que representa o número 2. Bom, eu poderia colocar 10 sobre 5. Não é verdade que 10 dividido para 5 dá 2? Pronto, é uma opção, mas poderia ser 8 para 4, sempre dobro metade, tá bom? Agora eu quero uma fração que dê 5. Bom, pensei aqui, 30 dividido para 6, ó, 30 sextos. 30 dividido por 6 não dá 5 inteiros? Então, é uma possibilidade, mas tem outras. Para dar 4, deixa eu ver, 28 dividido por 7 dá 4 inteiros. Deu uma fração aparente. E para dar 8, 64 dividido por 8, não dá 8? Dá. Tem outras opções também. Que fique claro que essa atividade tem mais de uma opção de resposta, não é mesmo? Mas todas elas são fração de aparência, porque quando eu divido, puf, a fração sumiu e deu um número inteiro. Eu espero que você tenha compreendido o que é fração própria, imprópria, aparente. Volta, assiste novamente a aula para que você compreenda cada vez mais, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.